Urânia, de Camille Flammarion. Primeira parte. A Musa do Céu. Capítulo 1. Sonho de adolescência. Eu tinha 17 anos. Ela se chamava Urânia. Seria Urânia alguma moça loura de olhos azuis, um sonho de primavera, uma inocente, mas curiosa filha de Eva? Não. Era simplesmente, como outrora, uma das 9 musas, a que presidia a astronomia, e cujo olhar celeste animava e regia o coro das esferas. Era a ideia angélica que plana por sobre as opressões terrenas. Não possuía nem a carne perturbadora, nem o coração cujas palpitações se comunicam à distância, nem humor no calor da vida humana. Entretanto, ela existia em uma espécie de mundo ideal, superior e sempre puro. E contudo era bem humana por seu nome e por sua forma, para produzir em uma alma de adolescente uma impressão viva e profunda, para fazer nascer nessa alma um sentimento indefinido, indefinível, de admiração e quase de amor. O rapaz cuja mão ainda não tocou o fruto divino da árvore do paraíso, e cujos lábios permaneceram ignorantes, cujo coração ainda não falou, cujos sentidos despertam em meio do indefinido de novas aspirações, esse pressente, nas horas de solidão e mesmo através dos trabalhos intelectuais com que a educação contemporânea sobrecarrega o seu cérebro, o culto ao qual logo deverá sacrificar e personifica antecipadamente, sob formas variadas, o ser encantador que flutua na atmosfera dos seus sonhos. Ele deseja alcançar esse ser desconhecido, mas não o ousa ainda. E talvez não o ousasse jamais, na candura de sua admiração, se alguma ajuda caridosa não lhe viesse em auxílio. Se Chloé não é instruída, é preciso que a indiscreta e curiosa Lycenion se incumba de instruir Daphnis. Tudo o que nos fala da atração ainda desconhecida pode encantar-nos, impressionar-nos, seduzir-nos. Uma fria gravura, mostrando o oval de um puro rosto, uma pintura, mesmo antiga, uma escultura, sobretudo uma escultura, desperta um movimento novo em nossos corações. O sangue se precipita ou se detém. A ideia atravessa como um relâmpago nossa fronte enrubescida e permanece flutuante em nossa mente sonhadora. É o começo dos desejos. É o prelúdio da vida. É a aurora de um belo dia de verão anunciando o nascer do sol. Quanto a mim, o meu primeiro amor, a minha adolescente paixão, tinha, não por objeto seguramente, mas por causa determinante, uma pêndula. É bem bizarro, mas é assim. Cálculos muito insípidos ocupavam todas as minhas tardes, das 2 às 4 horas. Tratava-se de corrigir as observações de estrelas ou de planetas feitas na noite precedente, aplicando-lhes as reduções provenientes da refração atmosférica, a qual depende também da altura do barômetro e da temperatura. Esses cálculos são tão simples quanto tediosos. São feitos maquinalmente, com o auxílio de tabelas preparadas, e pensando em outra coisa totalmente diferente. O ilustre Le Verrier era então diretor do Observatório de Paris. Nada tendo de artista. Possuía, entretanto, em seu gabinete de trabalho, uma pêndula de bronze dourado, de aparência muito bonita, datando do fim do Primeiro Império e devida ao cinzel de Pradier. O soclo dessa pêndula representava, em baixo relevo, o nascimento da astronomia nas planícies do Egito. Uma esfera celeste maciça, cingida do círculo zodiacal, sustentada por esfinges, dominava o mostrador. Deuses egípcios ornavam os lados. Mas a beleza dessa obra artística consistia, sobretudo, em uma encantadora estatueta de Urânia, nobre, elegante, eu diria quase majestosa. A musa celeste estava de pé. Com a mão direita media, com a ajuda de um compasso, os graus da esfera estrelada. Sua mão esquerda, abaixada, segurava uma pequena luneta astronômica. Soberbamente vestida, ela planava em atitude de nobreza e grandeza. Eu ainda não vira semblante mais belo do que o céu. Iluminado de frente, esse puro rosto se mostrava grave e austero. Se a luz incidisse obliquamente, ele se tornava antes meditativo. Mas se a luz viesse de cima e de lado, esse rosto encantado se iluminava de misterioso sorriso. Seu olhar se tornava quase terno, e essa delicada serenidade se transformava subitamente em uma expressão de alegria, de amenidade e de felicidade, que dava prazer em contemplar. Era como um cântico interior, uma poética melodia. Essas mudanças de expressão faziam verdadeiramente a estátua viver. Musa ou deusa, ela era bela, encantadora,
Cada vez que eu era chamado pelo eminente matemático, não era a sua glória universal que mais me impressionava. Eu esquecia as fórmulas de logaritmos e até a imortal descoberta do planeta Netuno para me submeter a um encanto da obra de Pradier. Aquele belo corpo, tão admiravelmente modelado sob sua roupagem antiga, aquela graciosa articulação do pescoço, aquele rosto expressivo, atraíam meus olhares e cativavam meu pensamento. Muitas vezes, quando em torno das 4 horas deixávamos o gabinete para voltar a Paris, eu espreitava pela porta entreaberta a ausência do diretor. Segundas e quartas-feiras eram os melhores dias. As segundas-feiras, devido às sessões do Instituto, às quais pouco faltava, embora sempre lá chegasse com ar de desdenhosa altivez. Às quartas, por causa das reuniões do gabinete das longitudes, das quais se retirava com mais profundo desdém, e que o faziam deixar o observatório deliberadamente para melhor mostrar o seu desprezo. Então eu me colocava bem diante de minha querida Urânia, contemplava-a à vontade, extasiava-me com a beleza de suas formas e partia mais satisfeito, mas talvez não mais feliz. Ela me encantava, mas me deixava saudades. Certa noite, a noite em que descobri suas mudanças de fisionomia conforme a luminosidade, eu tinha encontrado o gabinete inteiramente aberto, uma lâmpada colocada sobre a lareira e iluminando a musa sob um de seus aspectos mais sedutores. A luz oblíqua acariciava-lhe docemente a fronte, as faces, os lábios e o colo. A expressão era maravilhosa. Aproximei-me e a contemplei, de início imóvel. Tive depois a ideia de deslocar a lâmpada e de projetar a luz sobre os ombros, o braço, o pescoço e a cabeleira. A estátua parecia viver, pensar, despertar e até sorrir. Sensação bizarra, sentimento estranho. Eu estava verdadeiramente apaixonado. De admirador, eu me tornara enamorado. Eu ficaria muito surpreso então se me tivessem afirmado que esse não era o verdadeiro amor e que esse platonismo era apenas um sonho infantil. O diretor chegou e não pareceu tão surpreso com a minha presença quanto eu pudera temer. Passávamos algumas vezes por aquele gabinete para ir às salas de observação. Mas, no momento em que eu recolocava a lâmpada sobre a lareira, ele me disse: "Estás atrasado para a observação de Júpiter." E enquanto eu transpunha a porta, ele acrescentou, em tom de profundo desdém, acentuando longamente a penúltima sílaba, como se estivesse dizendo poeta. "Por acaso o senhor é poeta?" Eu poderia ter-lhe replicado com os exemplos de Kepler, de Galileu, de D'Alembert, dos 2 Herschels e de outros ilustres cientistas, que foram poetas e astrônomos ao mesmo tempo. Poderia até ter-lhe feito lembrar-se do primeiro diretor do observatório, Jean-Dominique Cassini, que cantou Urânia em versos latinos, italianos e franceses. Mas os alunos do observatório não tinham o costume de replicar o que quer que fosse ao senador-diretor. Os senadores eram, então, autoridades, e o diretor do observatório era, então, inamovível. E depois, seguramente, o nosso grande geômetra teria considerado o mais maravilhoso poema de Dante, de Ariosto ou de Hugo, com o mesmo ar de profundo desdém com que um bonito cão de raça terra-nova olha um copo de vinho que alguém aproxima de seu focinho. Além disso, eu estava incontestavelmente errado. Como aquela fascinante estátua de Urânia me perseguia com todas as suas deliciosas expressões de fisionomia. O seu sorriso era tão gracioso. E depois seus olhos de bronze tinham às vezes um verdadeiro olhar. Apenas lhe faltava a palavra. Ora, na noite seguinte, mal acabara de adormecer, quando eu revi diante de mim a sublime deusa. E desta vez ela me falou. Oh, ela estava bem viva. E que linda boca! Eu teria beijado cada palavra. Vem, disse-me, vem ao céu, lá em cima, longe da terra. Tu dominarás este mundo. Contemplarás o imenso universo em sua grandeza. Olha, vê! Camille Flammarion. Capítulo 2. A Musa do Céu. Viagem entre os universos e os mundos. As humanidades desconhecidas. Então eu vi a Terra que tombava nas profundezas abertas da imensidão. As cúpulas do observatório, Paris, iluminada, desciam rapidamente. Sentindo-me imóvel, tive a impressão análoga à que experimentamos em balão, quando, elevando-nos nos ares, vemos a Terra descer. Subi durante muito tempo, levado por um mágico impulso para a zênite inacessível. Urânia estava ao meu lado, um pouco mais elevada, olhando-me com doçura e mostrando-me os reinos terrestres. O dia voltara.
reconheci a França, o Reno, a Alemanha, a Áustria, a Itália, o Mediterrâneo, a Espanha, o Oceano Atlântico, a Mancha, a Inglaterra. Mas toda essa liliputiana geografia encolhia rapidamente. Logo, o globo terrestre foi reduzido às dimensões aparentes da Lua em sua última fase, depois as de uma pequena lua cheia. Eis, disse-me ela, o famoso globo terrestre sobre o qual se agitam tantas paixões, e que encerra em seu círculo estreito o pensamento de tantos milhões de seres cuja vista não atinge o além. Vê quanto a sua aparente grandeza diminui à medida que o nosso horizonte se expande. Já não mais distinguimos a Europa da Ásia. Eis o Canadá e a América do Norte. Como tudo isso é minúsculo. Passando pelas vizinhanças da Lua, eu havia notado as paisagens montanhosas do nosso satélite, os cimos radiantes de luz, os profundos vales cheios de sombras. E eu gostaria de ter me detido para estudar mais de perto aquele local vizinho. Mas, sem mesmo dignar-se a lançar para ela um simples olhar, Urânia me arrastava em rápido voo para as regiões siderais. Subíamos sempre, a Terra diminuindo cada vez mais, à medida que dela nos afastávamos. Chegou a ficar reduzida ao aspecto de uma simples estrela, brilhando com a luz solar no seio da imensidão vazia e negra. Tínhamos-nos voltado para o Sol, que flamejava no espaço sem iluminá-lo, e víamos, juntamente com ele, as estrelas e os planetas, que a sua luz não mais apagava, porque ela não iluminava o éter invisível. A angélica deusa mostrou-me Mercúrio, na vizinhança do Sol, Vênus, que brilhava do lado oposto, a Terra, comparada a Vênus em aspecto e em brilho, Marte, cujos mediterrâneos e canais reconheci, Júpiter com as suas 4 luas enormes, Saturno, Urano. Todos esses mundos, disse-me ela, são sustentados no vácuo pela atração do Sol, em torno do qual circulam rapidamente. É um coro harmonioso, gravitando ao redor do centro. A Terra não é mais do que uma ilha flutuante, uma aldeia dessa grande pátria solar. E esse império solar não é, ele próprio, mais do que uma província no seio da imensidão sideral. Subíamos sempre. O Sol e seu sistema distanciavam-se rapidamente. A Terra não era mais que um ponto. O próprio Júpiter, esse mundo tão colossal, mostrou-se reduzido como Marte e Vênus a um pontinho minúsculo, apenas superior ao da Terra. Passamos próximo a Saturno, cingido pelos anéis gigantescos, e cujo testemunho apenas bastaria para provar a imensa e inimaginável variedade que reina no universo. Saturno, verdadeiro sistema em si, com seus anéis formados de corpúsculos conduzidos em uma rotação vertiginosa, e com seus 8 satélites acompanhando-o como um celeste cortejo. À medida que subíamos, o nosso Sol diminuía de grandeza. Logo se rebaixou à categoria de estrela. Depois perdeu toda a majestade, toda a superioridade sobre a população sideral, e não foi mais do que uma estrela, apenas mais brilhante do que as outras. Eu contemplava toda aquela imensidão estrelada, no seio da qual nos elevávamos sempre, e procurava reconhecer as constelações. Mas elas começavam a mudar sensivelmente de forma, por causa da diferença de perspectiva causada pela minha viagem. A Via Láctea ruíra sob o nosso voo, como uma catarata de sóis em fusão, tombando ao fundo do infinito. As estrelas das quais nos aproximávamos difundiam brilhos fantásticos, lançando como rios de luzes irradiações de ouro e de prata, cegando-nos de fulgurantes claridades. Acreditei ver o nosso Sol, transformado insensivelmente em uma pequena estrela, reunir-se à constelação de Centauro, enquanto uma nova luz, pálida, azulada, bastante estranha, chegava-me da região para a qual Urânia me conduzia. Essa claridade nada tinha de terrestre, e não me fazia lembrar nenhum dos efeitos que eu havia admirado nas paisagens da Terra, nem entre os tons tão irisados dos crepúsculos depois da tempestade, nem nas brumas indecisas da manhã, nem durante as horas calmas e silenciosas do luar no espelho do mar. Este último efeito era talvez aquele de que essa claridade mais se aproximava. Mas aquela estranha luz era, e se tornava cada vez mais, verdadeiramente azul, não de um reflexo do anil celeste, ou de um contraste análogo ao que se produz à luz elétrica comparada à do gás, mas azul como se o próprio Sol fosse azul. Qual não foi a minha estupefação quando percebi que nos aproximávamos realmente de um Sol totalmente azul, como um disco brilhante que houvesse sido recortado nos nossos mais belos céus terrestres, destacando-se luminosamente sobre um fundo totalmente negro, todo constelado de estrelas.
Esse Sol Safira era o centro de um sistema de planetas iluminados pela sua luz. Íamos passar bem perto de um destes planetas. O Sol azul aumentava a olhos vistos. Mas, novidade tão singular quanto a primeira, a luz com que ele iluminava aquele planeta mesclava-se de um determinado lado com uma coloração verde. Olhei de novo para o céu e avistei um segundo Sol, e esse de um belo verde esmeralda. Não acreditava em meus olhos. Estamos atravessando, disse Urânia, o sistema solar de Gama Andrômeda, Almar, do qual ainda não vês mais do que uma parte, pois ele se compõe na realidade não destes 2 sóis, mas de 3, um azul, um verde e um amarelo alaranjado. O Sol azul, que é o menor, gira em torno do Sol verde, que, por sua vez, gravita com seu companheiro em torno do grande Sol alaranjado que logo vais avistar. Realmente, logo vi aparecer um terceiro Sol, colorido dessa ardente irradiação, cujo contraste com seus 2 companheiros produzia a mais estranha das claridades. Eu conhecia bem esse curioso sistema sideral, por tê-lo mais de uma vez observado ao telescópio, mas eu nem suspeitava do seu real esplendor. Que fornalhas, que deslumbramentos! Que vivacidade de cores nessa estranha fonte de luz azul, nessa iluminação verde do segundo Sol e nessa irradiação de ouro fulvo do terceiro. Mas havíamos-nos aproximado, como eu disse, de um dos mundos pertencentes ao sistema do Sol Safira. Tudo era azul. Paisagens, águas, plantas, rochedos, ligeiramente esverdeados do lado iluminado pelo segundo Sol, e apenas tocados pelos raios do Sol que se erguia no horizonte longínquo. À medida que penetrávamos a atmosfera daquele mundo, uma música suave e deliciosa elevava-se pelos ares como um perfume, como um sonho. Jamais eu ouvira algo semelhante. A doce melodia, profunda, longínqua, parecia vir de uma orquestra de harpas e violinos apoiada por um acompanhamento de órgãos. Era um canto raro, que encantava desde o primeiro instante, que não precisava de análise para ser compreendido e enchia a alma de volúpia. Parecia-me que teria ficado uma eternidade a ouvi-lo. Não ousei dirigir a palavra à minha guia, tanto que eu temia perder uma nota. Urânia percebeu. Estendeu a mão para um lago e com o dedo indicou-me um grupo de seres alados que planavam sobre as águas azuis. Não tinham a forma humana terrena. Eram seres evidentemente organizados para viverem no ar. Pareciam tecidos de luz. De longe tomei-os a princípio por libélulas. Eles tinham suas formas esbeltas e elegantes. As vastas asas, a vivacidade, a leveza. Mas, examinando-os mais de perto, notei sua estatura que não era inferior à nossa, e reconheci, pela expressão de seus olhares, que não eram animais. As suas cabeças assemelhavam-se igualmente às das libélulas, e, como esses seres aéreos, não tinham pernas. A música tão deliciosa que eu ouvia não era senão o ruído de seu voo. Eles eram muito numerosos, vários milhares talvez. Viam-se nos cumes das montanhas plantas que não eram nem árvores nem flores, que erguiam frágeis hastes a enormes alturas, e essas hastes ramificadas sustentavam, como braços estendidos, amplas taças em forma de tulipas. Essas plantas eram animadas, pelo menos como nossas sensitivas, e mais ainda. E, qual o desmódio de folhas móveis, manifestavam por movimentos as suas impressões interiores. Esses pequenos bosques formavam verdadeiras cidades vegetais. Os habitantes daquele mundo não tinham outras moradas, a não ser esses bosques, e era no meio dessas sensitivas perfumadas que eles repousavam, quando não flutuavam nos ares. Esse mundo te parece fantástico, disse Urânia, e te perguntas que ideias podem ter tais seres, que costumes, que história, que espécie de artes, de literatura e de ciências. Seria demorado responder a todas as perguntas que poderias fazer. Sabe apenas que seus olhos são superiores aos vossos melhores telescópios, que seu sistema nervoso vibra a passagem de um cometa e descobre eletricamente fatos que na Terra vós jamais conhecereis. Os órgãos que estás vendo abaixo das asas lhe servem de mãos, mais hábeis que as vossas. Por imprensa, eles possuem a fotografia direta dos acontecimentos e a fixação fonética das próprias palavras. Não se ocupam, além disso, senão de pesquisas científicas, isto é, do estudo da natureza. As 3 paixões que absorvem a maior parte da vida terrestre, o insaciável desejo da riqueza, a ambição política e o amor, lhes são desconhecidas, porque de nada necessitam para viver, pois não há divisões internacionais, nem outro governo, além de um conselho de administração, e porque são andrógenos.
Andrógenos, repliquei, e ousei acrescentar. Será melhor? É diferente. São grandes perturbações a menos em uma humanidade. É preciso, continuou ela, livrar-se inteiramente das sensações e das ideias terrenas para estar em situação de compreender a diversidade infinita manifestada pelas diferentes formas da criação. Da mesma forma que em vosso planeta as espécies modificaram-se de era em era, desde os seres tão estranhos das primeiras eras geológicas até o aparecimento da humanidade. Assim como ainda agora a população animal e vegetal da Terra é composta das mais diversas formas, do homem ao coral, do pássaro ao peixe, do elefante à borboleta. Assim também, em uma extensão incomparavelmente mais vasta, entre as inumeráveis terras do céu, as forças da natureza deram origem a uma infinita diversidade de seres e de coisas. A forma dos seres é, em cada mundo, o resultado dos elementos específicos a cada globo. Substância, calor, luz, eletricidade, densidade, gravidade. As formas, os órgãos, a quantidade de sentidos, vós tendes apenas 5 e bastante pobres, dependem das condições vitais de cada esfera. A vida é terrestre na Terra, marciana em Marte, saturniana em Saturno, netuniana em Netuno, em suma, apropriada a cada local, ou melhor dizendo, mais rigorosamente ainda, produzida e desenvolvida por cada mundo, segundo o seu estado orgânico, e de acordo com uma lei primordial a que obedece a natureza inteira, a lei do progresso. Enquanto ela me falava, eu acompanhara com o olhar o voo dos seres aéreos para a cidade florida e vira com estupefação as plantas se moverem, erguendo-se ou abaixando-se para recebê-los. O sol verde descera abaixo do horizonte e o sol cor de laranja elevara-se no céu. A paisagem estava adornada de coloração feérica, sobre a qual pairava uma lua enorme, metade alaranjada, metade verde. Então a imensa melodia que dominava a atmosfera parou, e em meio a um profundo silêncio ouvi um cântico, elevando-se em voz tão pura que nenhuma voz humana lhe poderia ser comparada. Que maravilhoso sistema! Exclamei eu. Que é este mundo iluminado por semelhantes luzes? São estrelas duplas, triplas, múltiplas, vistas de perto? São esplêndidos sóis estas estrelas, respondeu-me a deusa. Graciosamente associados nos laços de uma atração mútua, vós as avistais da terra, embalados 2 a 2 no seio dos céus, sempre belos, sempre luminosos, sempre puros. Suspensos no infinito, eles se apoiam um no outro sem jamais se tocarem, como se a sua união, mais moral que material, fosse regida por um princípio invisível e superior, e, seguindo harmoniosas curvas, gravitam em cadência um ao redor do outro, celestes casais desabrochados na primavera da criação, nos campos constelados da imensidão. Enquanto os sóis simples como o vosso brilham solitários, fixos, tranquilos, nos desertos do espaço, os sóis duplos e múltiplos parecem animar, com seus movimentos, a sua coloração e sua vida, as regiões silenciosas do vazio eterno. Esses relógios siderais marcam para vós os séculos e as eras dos outros universos. Mas, acrescentou, continuemos a nossa viagem. Estamos apenas a alguns trilhões de léguas da Terra. Alguns trilhões? Sim, se pudéssemos ouvir daqui os ruídos do vosso planeta, os seus vulcões, os seus bombardeios, os seus trovões, as vociferações das grandes turbas nos dias de revolução, ou os cânticos religiosos das igrejas que se elevam para o céu, a distância é tal que, admitindo que esses ruídos pudessem transpô-la com a velocidade do som no ar, eles não levariam menos de 15 milhões de anos para chegar até aqui. Ouviríamos hoje unicamente o que se passava na Terra há 15 milhões de anos. Entretanto, estamos ainda, relativamente à imensidão do universo, muito próximos de tua pátria. Continuas a reconhecer o teu Sol lá embaixo como uma pequenina estrela. Não saímos do universo a que ele pertence com o seu sistema de planetas. Esse universo se compõe de vários bilhões de sóis, separados uns dos outros por trilhões de léguas. A sua extensão é tão considerável que um raio com a velocidade de 300 mil km por segundo levaria 15 mil anos para atravessá-la. E por toda parte sóis, para qualquer lado que voltemos o olhar. Por toda parte fontes de luz, de calor e de vida, fontes de inesgotável variedade, sóis de todos os brilhos, de todas as grandezas, de todas as idades, sustentados no eterno vazio, no éter luminífero, pela atração mútua de todos e pelo movimento de cada um. Cada estrela, sol enorme, gira sobre si mesma, como uma esfera de fogo, e voga rumo a um fim. Vosso Sol caminha e vos leva para a constelação de Hércules, aquele cujo sistema nós acabamos de atravessar,
caminha para o sul das Pleiades. Sirius se precipita para a constelação de Columba. Pollux se dirige para a Via Láctea. Todos esses milhões, todos esses bilhões de sóis correm através da imensidão com velocidades que atingem 200, 300 e 400 mil metros por segundo. É o movimento que sustenta o equilíbrio do universo, que constitui sua organização, sua energia e sua vida. Capítulo 3. Variedade infinita dos seres. As metamorfoses. Já havia muito tempo que o sistema tricolor tinha desaparecido sob o nosso voo. Passamos pela vizinhança de grande número de mundos bem diferentes da pátria terrestre. Alguns me pareceram inteiramente cobertos de água e povoados de seres aquáticos. Outros unicamente povoados de plantas. Alguns eram totalmente desprovidos de água. Os que pertencem a sistemas que, tais como a estrela Alfa de Hércules, não possuem hidrogênio. Outros parecem em chamas. Paramos perto de vários deles. Que inimaginável variedade! Em um deles, os rochedos, as plantas e as paisagens liberam, durante a noite, a luz que receberam e acumularam durante o dia. Talvez o fósforo seja uma parte importante na composição química desses corpos. É um mundo muito estranho, onde a noite é desconhecida, embora seja desprovido de satélites. Parece que seus habitantes gozam de uma propriedade orgânica muito preciosa. São constituídos de tal forma que percebem todas as funções da manutenção vital do organismo. De cada molécula do corpo, por assim dizer, parte um nervo que transmite ao cérebro as impressões variadas que ela recebe, de maneira que o homem se vê interiormente e conhece, desde o início, todas as causas das doenças e os menores sofrimentos são detidos desde os seus germes. Em outro globo, que atravessamos também durante a noite, isto é, do lado do seu hemisfério noturno, os olhos humanos estão organizados de tal modo que são luminosos, que eles iluminam como se alguma emanação fosforescente irradiasse do seu estranho foco. Uma reunião noturna composta de grande número de pessoas oferece um aspecto verdadeiramente fantástico, porque tanto a claridade quanto a cor dos olhos mudam conforme as diversas paixões que as animam. Além disso, a força desses olhares é tal que exerce influência elétrica e magnética de uma intensidade variável e que, em certos casos, eles podem fulminar, fazer cair morta a vítima na qual se fixa toda a energia da sua vontade. Um pouco mais adiante, minha guia celeste me mostrou um mundo onde os organismos gozam de preciosa faculdade, ou seja, a alma pode mudar de corpo sem passar pela circunstância da morte, muitas vezes desagradável e sempre triste. Um sábio que trabalhou toda a sua vida pela instrução da humanidade e vê chegar o fim de seus dias sem ter conseguido terminar seus nobres projetos, pode mudar de corpo com um jovem adolescente e recomeçar uma vida nova, mais útil ainda do que a primeira. Para essa transmigração basta o consentimento do adolescente e a operação magnética de um médico competente. Vêem-se também, por vezes, dois seres unidos por laços de amor tão suaves e tão fortes, operarem semelhante troca de corpo após vários anos de união. A alma do esposo vem habitar o corpo da esposa e, reciprocamente, pelo resto de sua existência. A experiência íntima da vida se torna incomparavelmente mais completa para cada um deles. Vêem-se também cientistas, historiadores, desejosos de viver 2 séculos em vez de um, mergulharem em sonos fictícios de hibernação artificial que lhes suspende a vida durante metade de cada ano e mesmo mais. Alguns conseguem até viver 3 vezes mais tempo do que a vida normal dos centenários. Alguns momentos depois, atravessando outro sistema, encontramos um gênero de organização inteiramente diverso e seguramente superior ao nosso. Nos habitantes do planeta que tínhamos então sob os olhos, mundo iluminado por um brilhante sol hidrogenado, o pensamento não é obrigado a passar pela palavra para manifestar-se. Quantas vezes não nos aconteceu, quando uma ideia luminosa ou engenhosa acaba de ocupar nosso cérebro, de querermos expressá-la ou escrevê-la, e durante o tempo em que começamos a falar ou escrever, sentir já a ideia dissipada, esvanecida, obscurecida ou metamorfoseada? Os habitantes desse planeta possuem um 6º sentido, ao qual poderíamos chamar autotelegráfico, em virtude do qual, se o autor não se opõe a isso, o pensamento se comunica ao exterior e pode ser lido em um órgão que ocupa mais ou menos o lugar da nossa fronte. Essas conversas silenciosas são muitas vezes as mais profundas e as mais precisas. São sempre as mais sinceras.
Estamos ingenuamente dispostos a crer que a organização humana nada deixa a desejar na Terra. Entretanto, nunca lamentamos ser obrigados a ouvir, contra nossa vontade, palavras desagradáveis, um discurso absurdo, um sermão totalmente vazio, música ruim, maledicências ou calúnias. Embora as nossas gramáticas pretendam que podemos fechar os ouvidos a esses discursos, isso infelizmente não acontece. Não podemos fechar os ouvidos como fechamos os olhos. Há aí uma lacuna. Fiquei muito surpreso de notar um planeta onde a natureza não esqueceu esse pormenor. Como nele nos detivemos um momento, Urânia mostrou-me esses ouvidos que se fechavam como as pálpebras e interceptavam radicalmente a transmissão do som. Há aqui, disse-me ela, muito menos cóleras surdas do que entre vós. Mas as dissidências entre os partidos políticos são muito mais marcadas, não querendo os adversários ouvir coisa alguma, e conseguem efetivamente, apesar dos mais loquazes advogados e dos tribunos mais bem dotados de pulmões. Em outro mundo, cuja atmosfera está constantemente eletrizada, cuja temperatura é muito elevada e onde os habitantes não tiveram nenhuma razão suficiente para inventar investimentos, certas paixões se traduzem pela iluminação de uma parte do corpo. É, em grande escala, o que se passa, em menor escala, em nossos prados terrestres, dos quais vemos, durante as doces noites de verão, os pirilampos consumindo-se silenciosamente em amorosa chama. O aspecto dos casais luminosos é curioso de se observar à noite, nas grandes cidades. A cor da fosforescência difere de acordo com os sexos, e a intensidade varia segundo as idades e os temperamentos. O sexo forte acende uma chama vermelha, mais ou menos ardente, e o sexo gracioso uma chama azulada, às vezes pálida e discreta. Só os nossos vagalumes estariam aptos a ter uma ideia muito rudimentar da natureza das impressões sentidas por esses entes especiais. Eu não acreditava em meus olhos quando atravessávamos a atmosfera desse planeta. Mas fiquei muito mais surpreso ao chegar ao satélite daquele mundo singular. Era uma lua solitária, iluminada por uma espécie de sol crepuscular. Um vale sombrio ofereceu-se aos nossos olhares. Das árvores disseminadas nos dois flancos do vale pendiam seres humanos envoltos em sudários. Eles mesmos tinham se atado aos ramos pela cabeleira e dormiam ali no mais profundo silêncio. O que eu tomara por sudário era um tecido formado por alongamento de seus cabelos embaraçados e embranquecidos. Como eu me surpreendesse com semelhante situação, Urânia contou-me que era aquele o seu modo habitual de sepultamento e de ressurreição. Sim, naquele mundo, os entes humanos gozam da faculdade orgânica dos insetos, que têm o dom de dormir no estado de crisálida para se metamorfosearem em borboletas aladas. Há nisso uma espécie de dupla raça humana, e os estagiários da primeira fase, os seres mais grosseiros e materiais, não aspiram senão a morrer para ressuscitar na mais esplêndida das metamorfoses. Cada ano deste mundo representa cerca de 200 anos terrestres. Eles ali vivem 2/3 do ano em estado inferior, 1/3, o inverno, em estado de crisálida, e na primavera seguinte os suspensos sentem insensivelmente a vida voltar à sua carne transformada. Agitam-se, despertam, deixam a pelagem na árvore e, desprendendo-se maravilhosos seres alados, voam para as regiões aéreas, para aí viverem um novo ano fenício, isto é, 200 anos de nosso rápido planeta. Atravessamos, assim, grande número de sistemas, e parecia-me que a eternidade inteira não teria sido bastante longa para permitir-me gozar de todas essas criações desconhecidas na Terra. Mas minha guia me deixava apenas o tempo para me orientar, e novos sóis e mundos continuavam aparecendo. Em nossa travessia, tínhamos quase colidido com cometas transparentes que erravam, como sopros de um sistema a outro, e mais de uma vez ainda eu me sentia atraído por maravilhosos planetas e frescas paisagens, cujas humanidades teriam sido novos assuntos de estudo. Os 5 pobres sentidos incompletos, que constituem a nossa única bagagem orgânica, são realmente insignificantes perante a riqueza de percepções dos seres munidos de 15, 18 e até 26 sentidos diferentes, como os que encontramos em várias terras do céu. No entanto, a musa celeste continuava a levar-me sem parar, cada vez mais alto, cada vez mais longe, até que, enfim, chegamos ao que me pareceu os subúrbios do universo. Os sóis tornavam-se mais raros, menos luminosos, mais pálidos. A noite se fez mais completa entre os astros e logo nos encontramos no meio de um verdadeiro deserto.
Os bilhões de estrelas que constituem o universo visível da Terra estavam afastados e reduzidos a uma pequena Via Láctea isolada no espaço infinito. Eis-nos finalmente, exclamei, nos limites da criação. Olha, respondeu-me ela, mostrando-me o zênite. Capítulo 4. O infinito e a eternidade, o tempo, o espaço e a vida, os horizontes celestes. Mas como? Era verdade. Outro universo descia em nossa direção. Milhões e milhões de sóis agrupados planavam, novo arquipélago celeste, e iam se desenvolvendo como uma vasta constelação de estrelas à medida que subíamos. Tentei sondar com a vista, ao meu redor, em todas as profundezas, o espaço infinito, e por toda a parte avistava clarões análogos, conjuntos de estrelas disseminadas em todas as distâncias. O novo universo em que penetrávamos era, sobretudo, composto de sóis rubros, rubis e grenás. Muitos tinham definitivamente a cor do sangue. Sua travessia foi uma verdadeira fulguração. Corríamos rapidamente de sol em sol, mas incessantes choques elétricos nos atingiam, como clarões de uma aurora boreal. Que estranhos lugares, esses mundos iluminados unicamente por sóis vermelhos! Depois, em um distrito desse universo, notamos um grupo secundário, composto de grande número de estrelas róseas e de estrelas azuladas. Subitamente, um enorme cometa, cuja cabeça parecia uma boca colossal, precipitou-se sobre nós e nos envolveu. Aconcheguei-me com terror aos flancos da deusa, que por um instante desapareceu da minha vista em luminosa névoa. Mas nos tornamos a encontrar em um escuro deserto, pois esse segundo universo se afastara como o primeiro. A criação, disse-me ela, se compõe de um número infinito de universos distintos, separados uns dos outros por abismos de nada. Um número infinito? Objeção matemática, replicou. Sem dúvida, um número, por maior que seja, não pode ser atualmente infinito, já que pelo pensamento podemos aumentá-lo sempre de uma unidade, ou mesmo duplicá-lo, triplicá-lo, centuplicá-lo. Lembra-te, porém, de que o momento atual não é mais do que uma porta pela qual o futuro se precipita para o passado. A eternidade é sem fim, e o próprio número dos universos será sem fim. Aliás, as estrelas, os sóis e os universos não formam um número. Eles são, melhor dizendo, sem número. Olha, vês ainda sempre e por toda parte novos arquipélagos de ilhas celestes de novos universos. Parece-me, ó Urânia, que já há muito tempo e com grande velocidade estamos subindo em um céu sem limites? Poderíamos sempre subir assim, replicou ela, e jamais atingiríamos um limite definitivo. Poderíamos vogar ali, para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás, para baixo, para não importa qual direção, e jamais, em parte nenhuma, encontraríamos alguma fronteira. Nunca, nunca um fim. Sabes onde estamos? Sabes qual caminho percorremos? Estamos no vestíbulo do infinito, tal como estávamos na Terra. Não avançamos um único passo. Grande emoção se apoderara do meu espírito. As últimas palavras de Urânia tinham-me penetrado até a medula, como um calafrio glacial. Nunca um fim, nunca, nunca, eu repetia. E não podia dizer nem pensar outra coisa. Entretanto, a magnificência do espetáculo reapareceu a meus olhos e o aniquilamento cedeu lugar ao entusiasmo. A astronomia, exclamei, é tudo. Saber essas coisas, viver no infinito. Oh, Urânia, o que resta das ideias humanas perante a ciência? Sombras, fantasmas. Oh, disse ela, tu vais despertar na Terra. Tu admirarás ainda e legitimamente a ciência de teus mestres. Mas fica sabendo, a astronomia atual de vossas escolas e de vossos observatórios, a astronomia matemática, a bela ciência dos Newton, dos Laplace, dos Leverrier, não é ainda a ciência definitiva. Não é esta, meu filho, a meta que persigo desde os dias de Hiparco e de Ptolomeu. Vê esses milhões de sóis análogos àquele que faz viver a Terra, e como ele, fontes de movimento, de atividade e de esplendor. Pois bem, é esse o objeto da ciência que virá, o estudo da vida universal e eterna. Até hoje não penetramos no templo. Os algarismos não são um fim, mas um meio. Não representam o edifício da natureza, mas os métodos, os andaimes. Vais assistir à aurora de um novo dia. A astronomia matemática vai ceder lugar à astronomia física, ao verdadeiro estudo da natureza. Sim, acrescentou, os astrônomos, que calculam os movimentos aparentes dos astros em sua passagem diária pelo meridiano.
os que anunciam a chegada dos eclipses, dos fenômenos celestes, dos cometas periódicos, os que observam com tanto cuidado as posições precisas das estrelas e dos planetas nos diversos graus da esfera celeste, os que descobrem cometas, planetas, satélites, estrelas variáveis, os que pesquisam e determinam as perturbações produzidas nos movimentos da Terra pela atração da Lua e dos planetas, os que consagram suas vigílias a descobrir os elementos fundamentais do sistema do mundo. Todos, observadores ou calculadores, são os preparadores de materiais, precursores da nova astronomia. São imensos trabalhos, labores dignos de admiração e de transcendentes obras que revelam as mais elevadas faculdades do espírito humano. Mas é o exército do passado, matemáticos e geômetras. Doravante, o coração dos pesquisadores vai pulsar por uma conquista mais nobre ainda. Todos esses grandes espíritos, ao estudarem o céu, na realidade não saíram da Terra. O objetivo da astronomia não é o de nos mostrar a posição aparente de pontos brilhantes, nem de pesar pedras em movimento no espaço, nem de nos fazer conhecer antecipadamente os eclipses, as fases da Lua ou as marés. Tudo isso é belo, mas insuficiente. Se a vida não existisse na Terra, este planeta seria absolutamente desprovido de interesse para qualquer espírito que fosse. E podemos aplicar a mesma reflexão a todos os mundos que gravitam ao redor de bilhões de sóis nas profundezas da imensidão. A vida é a meta da criação inteira. Se não houvesse vida nem pensamento, tudo isso poderia ser considerado como não existente. A criação é um poema, do qual cada letra é um sol. Estás destinado a assistir a uma completa transformação da ciência. A matéria vai ceder lugar ao espírito. A vida universal, exclamei. Serão todos os planetas do nosso sistema solar habitados? São habitados os bilhões de mundos que povoam o infinito? Essas humanidades assemelham-se à nossa? Conhecê-las-emos algum dia? A época em que tu vives na Terra, a própria duração da humanidade terrestre, não é mais do que um momento na eternidade. Não compreendi essa resposta às minhas perguntas. Não há nenhuma razão, acrescentou Urânia, para que todos os mundos sejam habitados agora. A época atual não tem mais importância do que as precederam, ou as que irão sucedê-la. A duração da existência da Terra será muito mais longa, talvez 10 vezes mais longa do que a do seu período vital humano. Em uma dezena de mundos, tomados ao acaso na imensidão, poderíamos, por exemplo, conforme os casos, encontrar apenas um atualmente habitado por uma raça inteligente. Uns o foram outrora, outros o serão no futuro. Estes estão em preparação. Aqueles percorreram todas as suas fases. Aqui, berços, ali, túmulos. E depois uma variedade infinita se revela nas manifestações das forças da natureza, não sendo a vida terrena de modo algum o tipo da vida extraterrena. Seres podem viver e pensar em organizações completamente diferentes das que conheceis em vosso planeta. Os habitantes dos outros mundos não têm a vossa forma, nem os vossos sentidos. Eles são diferentes. Dia virá, e muito proximamente, já que fostes chamado a vê-lo, em que o estudo das condições da vida nas diversas províncias do universo será o objeto essencial e o grande encanto da astronomia. Logo, em vez de se ocuparem simplesmente com a distância, com o movimento e com a massa material dos vossos planetas vizinhos, por exemplo, os astrônomos descobrirão sua constituição física, seus aspectos geográficos, sua climatologia, sua meteorologia. Penetrarão o mistério de sua organização vital e discutirão a respeito dos seus habitantes. Descobrirão que Marte e Vênus se acham atualmente povoados de seres pensantes, que Júpiter está ainda no seu período primário de preparação orgânica, que Saturno plana em condições inteiramente diferentes das que presidiram ao estabelecimento da vida terrena, e sem jamais passar por estado análogo ao da Terra, será habitado por seres incompatíveis com os organismos terrestres. Novos métodos farão conhecer a constituição física e química dos astros, a natureza das atmosferas. Instrumentos aperfeiçoados permitirão até descobrir os testemunhos diretos da existência dessas humanidades planetárias e pensar em estabelecer comunicação com elas. Eis a transformação científica que marcará o fim do século XIX e que inaugurará o século XX. Eu escutava encantado as palavras da Musa Celeste, que aclaravam para mim, com luz completamente nova, os destinos da astronomia e me impregnavam de um ardor mais vivo ainda.
Tinha sob os olhos o panorama dos mundos inumeráveis que giram no espaço. E compreendi que o objetivo da ciência devia ser o de nos fazer conhecer esses longínquos universos, de nos fazer viver nesses horizontes imensos. A bela deusa continuou. A missão da astronomia será mais elevada ainda. Depois de vos fazer sentir e conhecer que a Terra não é mais do que uma cidade na pátria celeste e que o homem é cidadão do céu, ela irá mais longe. Descobrindo o plano sobre o qual o universo físico está construído, ela mostrará que o universo moral se acha fundamentado sobre esse mesmo plano, que os dois mundos não formam senão um mesmo mundo e que o espírito governa a matéria. O que houver feito para o espaço, ela o fará para o tempo. Depois de haver apreciado a imensidão do espaço e reconhecido que as mesmas leis reinam simultaneamente em todos os lugares e fazem do imenso universo uma só unidade, sabereis que os séculos do passado e do futuro estão associados ao tempo presente, e que as mônadas pensantes viverão eternamente, por meio de transformações sucessivas e progressivas. Aprendereis que há espíritos incomparavelmente superiores aos maiores espíritos da humanidade terrestre, e que tudo progride para a perfeição suprema. Aprendereis também que o mundo material é apenas uma aparência, e que o ser real consiste em uma força imponderável, invisível e intangível. A astronomia será, pois, eminentemente e, antes de tudo, a diretriz da filosofia. Aqueles que raciocinarem fora dos conhecimentos astronômicos ficarão à margem da verdade. Os que seguirem fielmente a sua tocha elevar-se-ão gradualmente na solução dos grandes problemas. A filosofia astronômica será a religião dos espíritos superiores. Ela ainda acrescentou: deves assistir a essa dupla transformação da ciência. Quando deixares o mundo terreno, a ciência astronômica, que tão legitimamente já admiras, estará totalmente renovada, tanto na forma quanto no espírito. Isso, porém, não é tudo. A renovação de uma ciência antiga pouco serviria ao progresso geral da humanidade se esses sublimes conhecimentos, que desenvolvem a mente, iluminam a alma e as liberam das mediocridades sociais, ficassem encerrados no restrito círculo dos astrônomos de profissão. Esse tempo vai passar também. A dissimulação deve ser derrubada. É preciso pegar o facho, aumentar o seu brilho, levá-lo às praças públicas, às ruas populosas, até aos cruzamentos. Todo o mundo é chamado para receber a luz. Estão todos sequiosos dela, sobretudo os humildes, sobretudo os deserdados da fortuna, pois estes pensam mais, estão ávidos de ciência, ao passo que os satisfeitos do século não suspeitam da sua própria ignorância, e têm quase orgulho de permanecer assim. Sim, a luz da astronomia deve ser propagada pelo mundo. Deve penetrar até as massas populares, esclarecer as consciências, elevar os corações. E será essa a sua mais bela missão. Será esse o seu benefício. Capítulo 5. A luz do passado. As revelações da musa. Assim falou a minha guia celeste. O seu semblante era belo como o dia. Os olhos brilhavam com luminosa cintilação. A sua voz parecia música divina. Eu via os mundos circularem ao redor de nós no espaço e sentia que imensa harmonia rege a natureza. Agora, disse-me Urânia, indicando com o dedo o lugar onde o nosso Sol terrestre desaparecera, voltemos à Terra. Mas olha ainda, compreendeste que o espaço é infinito. Vais compreender que o tempo é eterno. Atravessamos constelações e retornamos ao sistema solar. Vi, com efeito, aparecer novamente o Sol, com a forma de pequena estrela. Vou dar-te por um momento, prosseguiu ela, se não a visão divina, ao menos a visão angélica. A tua alma sentirá as vibrações etéreas que constituem a luz e saberá como a história de cada mundo é eterna em Deus. Ver é saber. Vê. Da mesma forma que o microscópio nos mostra a formiga do tamanho do elefante, da mesma forma que, penetrando até os infinitamente pequenos, ele sabe tornar visível o invisível. Assim também, por ordem da musa, minha vista adquiriu um inesperado poder de percepção e distinguiu no espaço, ao lado do Sol, que se eclipsou, a Terra, que de invisível se tornou visível. Eu a reconheci, e à medida que a olhava, o seu disco aumentava, oferecendo o aspecto da Lua alguns dias antes da fase do plenilúnio. Logo cheguei a distinguir, naquele disco crescente, os principais aspectos geográficos, a mancha nevada do Polo Norte, os contornos da Europa e da Ásia, o Mar do Norte, o Atlântico, o Mediterrâneo.
Quanto mais prestava atenção, melhor via. Os pormenores se tornaram cada vez mais perceptíveis, como se eu houvesse mudado gradualmente de oculares microtelescópicas. Reconheci a forma geográfica da França, mas a nossa bela pátria pareceu-me inteiramente verde, do Reno ao oceano e da Mancha ao Mediterrâneo, como se ela estivesse coberta por uma única e imensa floresta. Conseguia, entretanto, distinguir cada vez melhor os menores detalhes, pois os Alpes, os Pirineus, o Reno, o Ródano e o Loire eram fáceis de reconhecer. Fixa intensamente a tua atenção, disse minha companheira. Ao mesmo tempo em que pronunciava essas palavras, punha-me na fronte a extremidade de seus alongados dedos, como se quisesse magnetizar-me o cérebro e dar às minhas faculdades de percepção um poder maior ainda. Então sondei, penetrei mais atentamente ainda os detalhes da visão, e tive diante dos olhos a Gália da época de Júlio César. Era na época da Guerra da Independência, animada pelo patriotismo de Vercingetorix. Via esses aspectos do alto, como vemos as paisagens lunares ao telescópio, ou como avistamos uma região na nacela de um balão, mas reconheci a Gália, o Auvergne, a Gergóvia, o Puy-de-Dôme, os vulcões extintos, os lagos, e meu pensamento reproduziu a cena gaulesa, da qual uma imagem reduzida me chegava. Estávamos a tal distância da Terra, disse-me Urânia, que a luz emprega para chegar de lá até aqui todo o tempo que nos separa da época de Júlio César. Aqui recebemos somente agora os raios luminosos que partiram da Terra naquela época. Entretanto, a luz viaja no espaço etéreo com a velocidade de 300.000 km por segundo. É rápido, muito rápido, mas não é instantâneo. Os astrônomos da Terra, que estão agora observando as estrelas situadas à distância em que nos encontramos, não as avistam da forma que elas têm atualmente, mas tal qual eram no momento em que partiram os raios luminosos que chegam somente hoje, isto é, tal como elas eram há mais de 18 séculos. Da Terra, continuou Urânia, nem de nenhum ponto do espaço, jamais se avistam os astros como eles são, mas sim como foram. Quanto mais afastados deles nos encontramos, mais atrasados estamos sobre a sua história. Vós observais com o maior cuidado ao telescópio estrelas que não existem mais. Mesmo algumas dessas estrelas que avistais a olho nu já não existem. Várias nebulosas, cujas substâncias analisais ao espectroscópio se tornaram sóis. Várias das vossas mais belas estrelas rubras estão atualmente apagadas e mortas. Aproximando-vos delas, não as veríeis mais. A luz emanada de todos os sóis que povoam a imensidão, a luz refletida no espaço por todos os mundos iluminados por esses sóis, leva através do céu infinito as fotografias de todos os séculos, de todos os dias, de todos os instantes. Olhando para um astro, vós o vedes tal como ele era no momento em que partiu a fotografia que dele recebeis. Da mesma forma que, ouvindo um sino, vós recebeis o som depois que partiu, e tanto mais tempo depois quanto mais afastado dele vos encontrais. Daí resulta que a história de todos os mundos viaja atualmente no espaço sem jamais desaparecer absolutamente, e que todos os acontecimentos passados estão presentes e indestrutíveis no seio do infinito. A duração do universo será sem fim. A Terra acabará, e um dia não será mais do que um túmulo. Mas haverá novos sóis e novas terras, novas primaveras e novos sorrisos, e sempre a vida florirá no universo sem limites e sem fim. Quis mostrar-te, continuou ela após um momento de pausa, de que modo o tempo é eterno. Sentiste a infinidade do espaço, compreendeste a grandeza do universo. Agora a tua viagem celeste está realizada. Aproximemo-nos da Terra e volta à tua pátria. Quanto a ti, acrescentou ainda, sabe que o estudo é a única fonte de todo o valor intelectual, e que o conhecimento do coração humano conduz à indulgência e à bondade. Jamais sejas nem pobre nem rico. Livra-te de toda a ambição e de toda a servidão. Sê independente. A independência é o mais raro dos bens e a primeira condição da felicidade. Urânia falava com a sua doce voz. Mas a comoção produzida por todos aqueles extraordinários quadros de tal modo me abalara o cérebro que subitamente fui tomado de grande tremor. Um calafrio percorreu-me da cabeça aos pés, e foi, sem dúvida, o que causou o meu súbito despertar, em meio à viva agitação. Ai, aquela deliciosa viagem celeste estava terminada. Procurei Urânia e não a encontrei mais.
Um claro raio de lua, penetrando pela janela do meu quarto, vinha acariciar a orla de uma cortina e parecia desenhar vagamente a forma aérea de minha celeste guia, mas era apenas um raio de luar. Quando no dia seguinte voltei ao observatório, o meu primeiro impulso foi correr, sob qualquer pretexto, para o gabinete do diretor e rever a musa sedutora que me gratificara com tal sonho. A pêndula desaparecera. Em seu lugar reinava o busto em mármore branco do ilustre astrônomo. Procurei em outros cômodos e pretextando 1000 coisas até nos apartamentos, mas ela havia realmente desaparecido. Durante dias, durante semanas, procurei, sem conseguir revê-la, nem mesmo saber o que fora feito dela. Eu tinha um amigo, um confidente, quase da minha idade, embora parecesse um pouco menos jovem por causa de sua barba nascente, mas ele também fortemente apaixonado pelo ideal, e talvez mais sonhador ainda. O único, aliás, de todo o pessoal do observatório a quem eu me havia intimamente ligado. Compartilhava as minhas alegrias e desgostos. Tínhamos os mesmos gostos, as mesmas ideias, os mesmos sentimentos. Compreender a minha adolescente admiração por uma estátua, a personificação com que a minha imaginação a animara, e a minha melancolia por haver assim subitamente perdido a minha querida Urânia, justamente no momento em que ela acabava de me ligar tão loucamente a ela. Por mais de uma vez ele admirara comigo os efeitos da luz sobre a sua celeste fisionomia, e sorrindo de meus êxtases como um irmão mais velho, provocando-me mesmo, um tanto vivamente por vezes, pela minha ternura por um ídolo, chegava a ponto de chamar-me Camille Pigmalion. Do fundo, porém, eu via perfeitamente que ele a amava também. Esse amigo, que infelizmente seria arrebatado alguns anos mais tarde, em plena flor da juventude, o bom Georges Spero, espírito eminente e grande coração, cuja lembrança me permanecerá eternamente querida, era então secretário particular do diretor, e a sua afeição tão sincera me foi testemunhada naquela circunstância, por uma atenção tão amável quanto imprevista. Certo dia, entrando em casa, vi, com uma estupefação quase incrédula, a formosa pêndula colocada sobre minha lareira, ali, bem na minha frente. Era realmente ela. Mas como fora parar ali? Que caminho percorrera? De onde viera? Soube que o ilustre autor do descobrimento de Netuno a enviara, a fim de ser consertada a um dos principais relojoeiros de Paris, e que este, tendo recebido da China uma antiga pêndula astronômica do mais alto interesse, a oferecera em troca o que fora aceito. E que Georges Spero, encarregado da transação, comprara a escultura de Pradier para oferecer-me, em lembrança das lições de matemática que eu lhe havia dado. Com que alegria tornei a ver a minha Urânia! Com que felicidade nela eu satisfiz o meu olhar! Depois, essa encantadora personificação da musa do céu nunca mais me deixou. Nas minhas horas de estudo, a bela estátua ficava diante de mim, parecendo recordar-me o discurso da deusa, anunciar-me os destinos da astronomia, guiar-me nas minhas adolescentes aspirações científicas. Depois, emoções mais apaixonadas puderam seduzir, cativar, perturbar os meus sentidos. Mas jamais esquecerei o sentimento ideal que a musa das estrelas me inspirara, nem a viagem celeste em que ela me levou, nem os inesperados panoramas que exibiu aos meus olhos, nem as verdades que ela me revelou sobre a extensão e constituição do universo, nem a felicidade que me deu, indicando definitivamente como caminho, à minha mente, as calmas contemplações da natureza e da ciência.